Então, vamos fazer mais um exemplo, né, demonstrando o processo de corte, né? Como a gente falou, a primeira coisa que a gente precisa identificar nesse processo de exercício, né, é onde que está passando o plano de corte, né? Ou melhor, a vista de referência para o plano de corte. Para esse objeto, né, o plano de corte ele foi definido na vista lateral esquerda, tá? E aí, como a gente mostrou, como a gente tem mostrado, né, em sala de aula, a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, quando a gente está trabalhando, né, com esse tipo de processo, é definir, né, ou estabelecer onde que o plano de corte está passando. Tá? Então, no caso aqui, como a gente tinha antecipado para vocês, esse plano de corte ele está acontecendo na vista lateral direita, desculpa, na vista lateral esquerda. Vou aumentar aqui a espessura para melhorar a visualização, né? Então, esse plano de corte está acontecendo na vista lateral esquerda, né? E esse plano ele foi definido nesse exemplo em específico, né? Esse plano de corte foi definido por dois vértices, né? Então, eu desenhei a vista ortográfica sem o corte, só para a gente mostrar um pouco sobre esse processo de definição, né? Então, ele foi definido por dois vértices, né? Então, plano A e o plano B, né? E nesse processo, né, o plano de corte ele foi definido, né, o plano de corte é definido por esses dois vértices, né? Ou seja, o que a gente está falando aqui, que ele vai passar por esses dois pontos, né, e vai cortar o objeto por inteiro. Tá? Então, a gente fez essa ilustração só para a gente poder enxergar bem onde que vai passar o nosso plano de corte. Né? Nesse caso em específico, o plano de corte está passando pelos vértices A e B, então a gente já consegue, né, antecipar que o objeto final, né, depois que a gente executar esse corte, né, ele vai ser, né, esse plano, né, corta bastante o objeto que a gente está trabalhando, né, o objeto que a gente está representando. Então, a gente define o plano de corte, e em seguida a gente faz, né, o gabarito, ou o volume, né, que o objeto vai ocupar uma vez que ele esteja cortado. Né? Então, a gente olhar, né, a gente tem um objeto original. Depois que esse objeto for recortado, ele vai ocupar esse trecho, né? Ele vai ocupar essa região. A gente faz isso. O que eu vou fazer agora é desenhar a vista ortográfica do objeto cortado. Né? Aqui, nesse caso aqui, a vista ortográfica ela ficou bem simples. Né? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, que a gente tem recomendado, né, para vocês, é tentar mapear como que esse objeto ele vai se comportar, ou melhor, qual que vai ser a face desse objeto cortado. Né? Então, para que a gente faça isso, né, a gente vai, como a gente tem recomendado para vocês, trabalhar com a lógica de projeção. Né? Então, a gente vai ter esse ponto, que vai ser aqui definido, e ele vai interromper, tá, aquela região, né, ou aquele pedaço. Quando ele fizer isso, né, ele vai buscar um ponto, né, que vai interromper no fundo do objeto. Na realidade, né, esse objeto ele vai ficar bem simples, né, depois da realização do corte. Né, porque o que a gente vai ter, né, de a face, né, do objeto cortado, que a gente vai ter, né, é bem, é bem simplificada, né, porque
Na prática, a gente vai estar removendo uma parte considerável, né, do nosso objeto. Então, toda essa região aqui, né, vai ser tudo isso vai ser removido, né? Tudo isso vai ser removido do objeto depois, né, que a gente executar esse corte, né? Na realidade, quando a gente finalizá-lo, o que a gente vai sobrar do nosso objeto cortado é isso que está marcado em azul, tá? Então, o que vai, né, tá encostando, né, no nosso plano de corte é basicamente são essas linhas, né, que a gente acabou de definir, né, que a gente acabou de marcar. Tá? Então, a gente encontra o plano, a gente encontra, né, a face, né, do objeto cortada, e em seguida a gente começa a traçar, né, as linhas que não vão sofrer alteração, né, ou modificação após a realização desse corte, né? Então, a gente vai ter esse trechinho da rampa. Como a gente tinha falado, né, esse objeto, né, cortado, ele vai ficar bem simples. Né? A gente precisa agora só lançar as linhas tracejadas. Eu vou a gente tem aí o objeto original, né? O objeto original sem o corte e o objeto cortado, né? Vou só traçar o objeto, o que a gente removeu, né, do objeto, só para a gente visualizar melhor, né? Até porque nosso objeto cortado ele ficou bem simples, né? Até para a gente ter a gente poder visualizar um pouco melhor, né? Aqui, tudo isso aqui, caso, né, se a gente tivesse, se o plano de corte estivesse orientando a gente a,
a excluir, né, a parte de baixo e não a parte de cima, né, como foi solicitado, nosso objeto ele iria ter essa feição, né? Como eu falei, como o objeto ficou simples, né? Depois da realização do corte, só para a gente poder correlacionar, né, o resultado com o objeto final de maneira mais clara, né? Aqui eu tenho o objeto cortado, caso, né, o que a gente retirou, né? E aqui a gente tem o que a gente preservou, né? Objeto inteiro, objeto cortado de acordo com o posicionamento do plano de corte, e o que a gente removeu do